Ao estar em um momento crucial, o protagonista pede por poder para salvar a própria vida e seu pedido é atendido. Mas isso só é o começo de uma jornada muito maior. Então não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bora assistir por completo esse resumo. A cada 1000 anos, um desastre acontece e um misterioso personagem conta que o vencedor do Torneio dos Deuses ganhará o poder para combater esse desastre. O protagonista diz que sabe o que tem que fazer. A cena muda e o protagonista se apresenta. Seu nome é Chan Tian, tem 20 anos e é estudante de história. Diferente da maioria dos protagonistas de animes, ele tem mãe e pai, e o pai dele é escritor. Durante o jantar, ele é repreendido pelo pai por fazer leitura de sorte para ganhar dinheiro. Depois, Chan vai até uma livraria antiga, pega um livro muito velho e começa a ouvir uns encantamentos. Corre pensando que ser fantasmas, e depois de correr, para e pensa no livro que conseguiu. Uma figurante esbarra nele e depois ela tem seu dinheiro levado por um delinquente. O protagonista pensa se ele deve se intrometer, mas o seu livro está ali. O delinquente pega o livro, reconhece o protagonista, decide ficar com o livro, ao mesmo tempo que diz ser inútil. O protagonista diz que ele não pode, o delinquente acerta Chan com o livro e o protagonista diz que o conhecimento dos ancestrais é útil, revida, pega o livro e corre. Os delinquentes vão atrás dele e o protagonista entra em um beco e joga as coisas no caminho. Chan pensa estar seguro, mas o delinquente aparece, tenta acertar o protagonista que se abaixa e acaba tirando a calça do delinquente. Figurantes tiram foto da situação e Chan aproveita para escapar. O protagonista está agora em um parque e então um círculo mágico aparece e o delinquente, agora promovido a vilão, aparece com um guerreiro que manda longe o protagonista. O vilão se acha de ser muito poderoso e manda seu servo destruir os membros do protagonista. No fim de sua vida, Chan se encontra de frente a um portão. Ao encostar nele, o protagonista escuta uma voz que fala ser fácil realizar o desejo do protagonista. Um homem de cabelos brancos aparece. O capanga do vilão pergunta que tipo de equipamento ele é, mas ele não conta. Salva o protagonista, cura suas feridas, e então o servo do vilão lança um ataque e o homem de cabelos brancos revida com uma enorme esfera de energia. Após isso, ele conta ao protagonista que foi invocado pelo próprio protagonista, mesmo que o protagonista tenha pouca energia espiritual. E sem entender muito bem, Chan fica feliz por ter um equipamento sagrado. Vemos que o vilão virou pó e uma mulher observa a situação. No dia seguinte, o equipamento sagrado com amnésia é nomeado como Chao Bai e pensa que o protagonista é um idiota sem poder espiritual. A mulher aparece na casa do protagonista, se apresenta como Shu, uma colega de classe de Chan. O protagonista se apaixona por ela e a moça pede para falar a sós com ele. Caminhando, ela estala os dedos e duas pessoas chegam, e ela oferece um acordo pelo equipamento sagrado do protagonista. Nesse momento, o equipamento chega e começa a flertar com ela. O protagonista fica com raiva. Os capangas da moça se irritam e o protagonista diz que não vai vender seu equipamento para ela e volta para casa. Nesse momento, Chao Bai explica que os equipamentos existem antes mesmo da humanidade. Possuem 4 níveis, sendo Tian o mais forte, mas há lendas que existe um 5º nível ainda mais forte. E é claro que Chao Bai acha que é desse nível, mas por falta de poder espiritual do protagonista, ele está agora como um 3º nível. O equipamento diz que o protagonista é um guerreiro espiritual, pois invocou um equipamento sagrado. Vemos a moça. Ela está pensando que só pessoas de famílias especiais possuem poder espiritual e que não faz sentido o protagonista ser um guerreiro espiritual. Descobrimos então que vai ocorrer esse tal Torneio dos Deuses, em que o vencedor ganha desejos infinitos e os guerreiros espirituais vão se confrontar para ganhar esse prêmio. O protagonista se anima para participar e a moça aparece pensando que precisa de um máximo de equipamentos para ganhar esse torneio. Assim, ela começa uma campanha de difamação e importunação contra o protagonista. Depois aparece novamente para comprar o equipamento do protagonista e se nega e diz que vai ser fácil ganhar o Torneio dos Deuses. Ela se irrita, pois treinou a vida toda para isso.
chama ele de leigo e manda ele vender o equipamento e viver a vidinha dele. Nesse momento, o protagonista lembra do pai dele chamando ele de medíocre e se irrita. Fala que ela não é grande coisa, já que ela precisa do equipamento de alguém leigo. Ela se irrita e ativa seus equipamentos. Assim, Xiaobai encara uma batalha de 2 contra 1 e os equipamentos avisam mentalmente a sua mestra que eles estão perdendo. O equipamento do protagonista conta que eles são do nível Tian, mas que ele está tranquilo por enquanto. Aparece um homem, diz ser representante de Tianzun e que quer entrar na brincadeira, mas um homem chega e a moça diz para ele, Altin, parar de seguir ela, e Altin diz que o líder deles pode tolerar ela, mas ele não. O homem de cabelo branco se chama Nalan e não está afim de confusão. Altin diz ao protagonista que vai poupar ele se ele sair dali. E então o protagonista pergunta do grupo de Tianzun. Altin se vangloria, mostra seu equipamento e diz que Tian pode ir embora. Então o protagonista, que pensa que pode vencer, diz a Altin que ele cometeu 3 erros. O primeiro é que Chu é bonita e faz qualquer herói querer ficar do lado dela. Ela fica corada. O segundo que, ao dizer que vai poupar ele, já exclui a possibilidade de aliança. E o terceiro motivo, ele não consegue falar, pois Xiaobai começa a batalhar, mas um equipamento aparece e Chu fica do lado do protagonista. Os equipamentos trocam ataques. Xiaobai e o equipamento ninja ficam em um duelo de velocidade. Chu ativa uma habilidade de seu equipamento que enfraquece os adversários. O outro equipamento dela absorve o poder que é perdido e distribui entre os aliados, sendo isso uma forte combinação de habilidades. Altin decide recuar e o protagonista zoa com a cara dele, e Altin jura vingança. Chu decide se aliar com o protagonista. Vemos o grupo de Altin e ele está se desculpando, e os demais estão preocupados com o poder que o protagonista pode ter. Vemos o protagonista, Chu e seus equipamentos em uma lanchonete. Chu explica que tem 2 tipos de invocação, a que o protagonista fez e a formal, que ela fez. E assim ela invocou Moi e Gan juntos, já que eles são casados. E após isso, ela não pode mais invocar armas de nível Tian, além de que custa caro invocar. O protagonista diz que ela seria invencível se não fosse por isso. E depois, ele pergunta dessa organização, Tianzun. Ela diz que oficialmente ela não existe mais, e vemos os membros da organização preocupados com a aliança de Chun com o protagonista. Chun pede para que o protagonista seja o homem dela, e ele zoa ela dizendo que foi muito repentino o desejo, e Moi fica rindo muito. Eles fecham acordo e Chun avisa que há risco de perder a vida nesse processo. O protagonista não leva a sério, até que lembra do vilão que ele derrotou no começo da obra, e esse equipamento confirma que o vilão foi exterminado. Após ficar apreensivo por um instante, Chan encontra determinação e Chun chama ele para a casa dela, pois ela vai ensinar algumas coisas para ele. O protagonista fica boquiaberto ao chegar. Ela diz que eles vão morar juntos agora, e ele diz que nem avisou a sua família, mas ele descobre que Chun já convidou a mãe dele para ficar lá, e a mãe dele está apoiando o relacionamento de seu filho. Mae conta que Chun convidou a família do protagonista para ficar lá para evitar que os vilões usassem eles. Chun fala que o protagonista pode conseguir um equipamento Tian ainda, e que vai patrocinar ele. Ele fica um pouco envergonhado, pois são 100 mil dinheiros os custos da invocação, e Xiaobai fala para ele parar com isso. Chun diz que isso vai aumentar as chances deles vencerem, e começa a invocação. Ele consegue uma guerreira do nível mais fraco, que chega brigando com Xiaobai. Ela pergunta se o protagonista conhece seu ex-mestre. Ele diz que sim e conta os feitos históricos dele. Ela fica feliz, se apresenta como Wadin e jura lealdade. Chun diz que valeu o dinheiro e todos vão comer. Se deliciam com a refeição feita pela mãe do protagonista. Ele fica um pouco sem graça com a cena que vê. De noite, caminhando pela residência, os equipamentos do protagonista ficam discutindo, até que Huadi vê uma antiga rival e ter que ser segurada, pois queria batalhar com ela.
Vemos Chun em suas termas particulares, pensando no protagonista, em como ele resolveu defender ela, até que ele entra com Xiaobai e ela mergulha para se esconder. Nisso, ele acaba sentando na cabeça dela, mas sai para se lavar antes. Ela sai de fininho e depois escuta ele chamando ela de bondosa, bonita e sendo grato por ela ter protegido a mãe dele. Ela fica sem graça e então vemos a mãe do protagonista se despedindo, pois tem afazeres. E Chun chama ela para ficar mais e visitar. Chan agradece e ela fica corada. Depois tem uma passagem de tempo em que o protagonista é treinado e Xiaobai é advertido por outro equipamento que as condições de saúde dele não são nada boas. Me contem o que estão achando dessa obra. Se vocês desejam continuação, até o próximo vídeo. Valeu!